Lá em Lucas 4, a profecia em relação à unção de Jesus, que é mencionada lá em Isaías 61, Jesus diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim para pregação, para libertação, para cura, para o mover todo. E no final ele disse, para apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor é o tempo da graça de Deus, irmãos. Então nós estamos diante do tempo da graça de Deus. Graça é favor imerecido, é a bondade de Deus, é o amor de Deus sendo expresso, é a graça de Deus ela sendo liberada. E a graça de Deus, quando ela é compartilhada, a graça de Deus quando ela manifesta, o resultado é multiplicação. Marquinhos falou de algo aqui das duas viúvas e dos dois profetas. E você sabe que Elias, ele de alguma maneira ele aponta para a lei, e Eliseu ele aponta para a graça. E a profecia dos dois é diferente, porque Elias diz para a mulher, não vai faltar azeite. Mas Eliseu, ele disse que o azeite iria multiplicar. Talvez você esteja vivendo o tempo de não faltar, mas eu quero dizer que esse não é o tempo da graça ainda. O ano aceitável do Senhor é que o azeite vai multiplicar. É o ano da multiplicação sobre a sua vida, em todas as áreas que você se apropriar pela fé. E eu creio que a unção será multiplicada no nosso meio. E essa semana, irmão, não fique de fora. Será uma semana poderosa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos lá em Filipenses capítulo 2, nós iniciamos há um tempo atrás já compartilhar sobre Filipenses, e semana passada eu cheguei num texto que é maravilhoso, Filipenses 2, versículos 5 ao 11, e talvez seja um dos meus preferidos, porque ele é muito profundo, ele é muito impactante. No domingo passado eu trouxe para você uma introdução sobre esse texto, falando sobre o exemplo de Jesus. Jesus ele é o nosso modelo, mas Jesus também é nosso exemplo. Lembra que o modelo ele fala sobre o caráter de Jesus, as características dele. Então Jesus ele é perfeito. Então se tem alguém que você deve modelar, é Jesus Cristo. Não modele outra pessoa. Não modele outra pessoa. Por quê? Porque você vai se frustrar, porque essa pessoa não é perfeita. Mas nós devemos modelar a Cristo. O seu comportamento deve ser modelado ao comportamento de Cristo. O seu caráter deve ser modelado ao caráter de Cristo, porque Ele é perfeito, irmãos. Então Ele é um modelo, mas também Jesus é nosso exemplo. E qual que é a diferença? O modelo fala desse aspecto pessoal que nós contemplamos a Ele. E a palavra de Deus diz que nós contemplamos a Ele, nós somos transformados só por contemplar Ele. De tanta beleza, de tanta graça, de tanto esplendor da glória de Deus nele. Mas aqui, o texto está nos mostrando que Jesus não é somente o modelo, mas ele também é o exemplo. E o exemplo fala do quê? Fala da trajetória de Jesus. E nesses versículos aqui, o texto mostra a trajetória de Jesus. Não a trajetória como os evangelhos lá, da última semana, a semana da sua morte, e aí da sua ressurreição. Não, aquela trajetória, ela também nos ensina um tanto de coisa, mas a trajetória dele, do céu, desceu para a terra, e depois na terra, ele subiu aos céus de novo. Então essa trajetória de Jesus, ela está descrita aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11, e aí eu falei para você também, que Paulo, ele traz esse texto aqui para quê, irmãos? Ele traz esse texto aqui para os irmãos de Filipos, para a igreja de Filipos, que estavam passando por desafios gigantescos. Então antes, o capítulo 1, principalmente o final, nos deixa claro que esses irmãos, eles estavam passando por perseguição, haviam pessoas perseguindo eles por conta da fé. Mostra também que havia problemas entre eles, entre os irmãos. Havia egoísmo entre a igreja, entre os irmãos, entre os relacionamentos. Vê se pode isso. Havia inveja, havia egoísmo. Então Paulo ele traz esse texto aqui para o quê? Para a instrução da igreja. Ele traz para a instrução da igreja, e ele vale então como uma instrução para nós pessoalmente, mas ele vale também uma instrução para nós coletivamente.
E eu quero ler com você mais uma vez, Filipenses 2, abra aí, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, o exemplo de Cristo, a trajetória de Cristo, nessa porção, a gente pode separar lá em 5 pontos, 5 aspectos, né? E eu quero compartilhar sobre todos eles. Hoje eu vou falar, se der, sobre 2, senão eu vou falar sobre um só e está tudo certo. Mas os 5 pontos, ou ainda os 5 processos, ou 5 eventos dentro dessa trajetória, o primeiro fala que Jesus já existia, da pré-existência de Jesus. Então Jesus, ele não se tornou Deus, ou não veio a existir quando ele nasceu como homem. Não, Deus já existia, Jesus já existia antes. Então fala da pré-existência dele. Depois fala da encarnação dele, que Deus, então, esse que já existia, ele se fez homem. O terceiro momento fala de que ele, como homem, agora ele entra na morte. E depois ele não fica na morte, o texto diz que ele ressuscita. E depois dele ressuscitar, o texto fala da sua ascensão. Então essa é a trajetória de Jesus. Esse é o exemplo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui para os irmãos. Irmãos, eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude. Eu quero que vocês passem pelo mesmo processo, pela mesma trajetória que Jesus Cristo passou. E aí ele começa a descrever, versículo 6, qual que é essa trajetória. E aí eu quero falar sobre ela. E ela amplia muitas coisas, irmãos, mas pensa em coisas que nós podemos tirar desse texto aqui, que, são poderosas demais. Mas eu vou me deter em 3 aspectos desse texto, ou ainda desses 5 pontos que eu falei para você. Eu vou falar, na verdade serão 3 aplicações de cada ponto. Eu vou falar a primeira aplicação, que é o exemplo de Cristo, relacionado a Cristo, relacionado a Deus. O segundo, relacionado a nós seguimos o exemplo de Cristo. E o terceiro, que é poderoso, que é uma expressão. Na verdade, ele é uma proclamação do plano de redenção. Então nós vamos ver o exemplo de Cristo, nós vamos ver a experiência de Cristo, nós vamos ver agora isso aplicado na nossa experiência, e nós vamos ver o Evangelho sendo proclamado a partir desses pontos. Esses 5 pontos são a proclamação plena do Evangelho. Aqui está, essa maneira que Paulo utiliza, que é poderosíssimo. Então, começando pela pré-existência de Deus, que está no versículo 6. O versículo 6 diz que, está falando de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Irmãos, esse versículo 6 talvez seja mais importante de todos os outros. Por quê? Porque ele é o primeiro. Então ele é fundamental, é necessário, importante, essencial, que a gente entenda ele de maneira correta. Então nós estamos falando sobre vários versículos, sobre uma porção, que cada um está sobre este, ou seja, é uma progressão também. Então se não tiver um entendimento e a revelação desse aspecto, a revelação sobre o restante fica comprometida. E tu sabia que isso é algo que eu e você devemos nos preocupar. Não nos preocupar no sentido de ficarmos apavorados, mas nos preocupar a ponto de nos tornar profundos naquilo que a palavra de Deus diz. Porque muitas vezes, eu e você, não é só cometemos erros, mas não conseguimos desfrutar de fato daquilo que Deus fez, não conseguimos também perceber a orientação de Deus, não conseguimos agora, usar ou ainda aplicar a palavra de Deus na nossa vida, porque nós não conseguimos compreender o texto.
A gente não compreende o texto, ou a gente pega um texto, tira ele do contexto e aplica ele totalmente fora. Então, por vezes a gente quer usar o texto, a gente pega um texto para aplicar naquilo que eu quero. Então é para aquilo que eu quero. Eu só quero, né, usar uma palavra para uma justificativa. É mais ou menos aquela coisa. Você nunca fez, mas já viu fazendo, ou já ouviu alguém falando, que é antes de viajar, abrir a Bíblia de olho fechado e botar o dedo. Você nunca fez isso, né? Aleluia, não é do seu tempo. Imagina, abre a Bíblia de olho fechado, bota o dedo ali, e um de vós é o diabo. Ou ainda, né? Certamente morrerás. Pronto, já não sai de casa. Ou aquela coisa, não, eu vou abrir um texto aleatório para o meu dia, tipo horóscopo, né? Vou abrir tal, caiu aqui. Aí está lá um texto, e fora, e você, cara, meu Deus, olha só. Então é necessária a compreensão da Escritura. Eu e você não precisamos ser estudiosos de maneira profunda, irmãos. Mas eu preciso instigar você a se aprofundar na Escritura Sagrada. Senão a nossa experiência cristã, a nossa vida cristã, ela vai se tornar religiosa. Ela vai se tornar religiosa e vai se tornar superficial. E os nossos conceitos vão permanecer errados. E a nossa mente não vai ser renovada. Porque depois que nós fomos justificados pela fé, nós somos amados de Deus, nova criação, aleluia. A palavra de Deus diz que a nossa mente tem que ser transformada. Senão eu sou um filho de Deus, porque Ele me fez filho de Deus, mas eu não vivo como filho de Deus. E aí eu me torno refém da maneira que eu vivia. Esse é um perigo. E o segundo perigo, você se torna refém daquilo que as pessoas falam. Como assim, pastor? Pois é. Tudo aquilo que eu falo aqui, você precisa, porque eu gosto da pregação assim, né? De expor a palavra para entrar no texto e trazer o contexto. Precisa estar escrito, irmãos. Precisa estar escrito, porque senão a pessoa vai falar, pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser qualquer pessoa, e na internet hoje está cheio de gente, e você vai atrás, como diz em Efésios, vai atrás de qualquer vento de doutrina. Então a pessoa falou que Adão tinha umbigo, aí você diz, mas eu sempre aprendi que ele não tinha. Uma brincadeira aqui, você não riu, mas tá bom, aí, obrigado, aleluia. Pastor, Adão tinha sogra? Tinha. Mas deixa essa para outro dia. Então, você fica refém daquilo que você ouve na internet, ouve por aí. Aquilo que eu prego, irmão, você precisa olhar aqui. Pastor, o senhor falou uma coisa que não está na Bíblia. Isso. Você tem que estar escrito. Obviamente, irmão, não estamos falando de uma questão literal. É por isso que eu faço o que eu faço com você. É por isso que a gente expõe aqui a Escritura. Vamos pegar o contexto, vamos ver o texto que ele quer falar, para que ele está falando. Vamos ampliar aqui, vamos buscar em Deus, vamos ter a revelação. Mas não vamos sair daquilo que está escrito, porque se a sua vida cristã sai daquilo que está escrito, ela não vai ser edificada. Como eu falei, a sua mente não vai ser transformada. Então aí é um monte de bagunça que a gente vê hoje em dia. Por quê? É porque tem um monte de gente que é bagunceira, sim, mas tem um monte de gente que não consegue ver o que é bagunça e o que não é bagunça. Não está escrito, não é isso que a palavra está dizendo, não é isso, entendeu? Para quê? Para que agora eu vá criticar as pessoas na internet? Não, irmãos, para que a sua mente seja transformada, para que a sua vida seja edificada, aleluia. Então esse primeiro ponto aqui, ele é necessário, nós temos o entendimento, ele não é tão complexo, é uma coisa tão simples, mas ela deve permanecer como uma base sempre da nossa vida cristã. Então o texto diz que Deus, que Jesus, ele era Deus, mas ele não considerou ser igual a Deus. E aí vamos explicar aqui o que muitas pessoas, de que maneira que muitas pessoas interpretam isso aqui. Elas interpretam, consideram que Jesus abriu mão da sua divindade para se tornar homem, mas não é isso que o texto está mostrando. Jesus não deixou de ser Deus para ser homem. Ele se tornou homem? Sim, mas ele não deixou de ser Deus. Mas o texto está dizendo que Jesus não deixou de ser Deus, Jesus não deixou de ser divino, mas ele abriu mão do pleno e manifesto, da plenitude da manifestação daquilo que ele era como Deus. Então ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou aquilo.
Eu dar algumas ilustrações que fica mais fácil para nós entendermos, né? Então é como nós, por exemplo, uma pessoa mais velha, jogar bola com as crianças. Eu vou jogar bola com o Judá, né? Vamos jogar 1 contra 1, x1. Se eu realmente for jogar tudo aquilo que eu sei, com todo o meu potencial, não sobra nada para o Judá. É claro, obviamente, porque olha a diferença que é. Está entendendo? Mas para mim jogar com o Judá, o que eu fiz? Eu abro mão da minha força, da minha categoria, da minha habilidade, da minha experiência. Para quê? Para jogar a bola com ele. Eu não perdi a minha habilidade, aleluia. Eu não perdi o meu potencial, mas eu abri mão do meu potencial para poder agora jogar a bola com ele. Então, o que aconteceu com Jesus, irmãos? Preste atenção, isso aqui, talvez você nunca tinha pensado nisso, mas eu quero dizer para você, isso aqui é essencial para a fé. Porque é tão importante nós sabermos que Jesus é Deus, é tão importante que nós sabemos que Ele se tornou homem, mas é tão importante nós sabermos que Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não deixou de ser Deus. Ele permaneceu, a sua divindade, o seu poder, ele permaneceu, mas ele abriu mão. Então o texto está dizendo que Jesus não considerou, abrindo mão da manifestação da sua glória, mas ele não deixou de ter glória. Irmãos, vamos lá, se Jesus não abrisse mão da sua glória, ou ainda não abrisse mão do seu potencial, ficou melhor, né? Imagina para ele, irmãos, ia ser muito fácil fazer o que ele fez, não seria? Imagina. Ele ia ser muito, né, ele mesmo, quando ele está quando Pedro lá no Getsemane, lembra? Pedro quer proteger Jesus, Jesus diz, Pedro, se eu quisesse, eu só fazia assim, e vinha a legião de anjos aqui e resolvia. Se eu quisesse, imagina, irmãos, na tentação, Mateus capítulo 4, Jesus sendo tentado por Satanás, se Jesus fosse usar a força dele, o potencial dele, não sobrava nada, né? Mas ele abriu mão disso. E por que ele abre mão? Porque, irmãos, havia um propósito a cumprir. E Jesus, Deus se faz homem em Jesus, mas não poderia cumprir esse propósito como Deus, teria que ser como homem. Então isso aqui torna muito mais significativo aquilo que Jesus fez. Quando você tiver a revelação que Jesus Cristo abriu mão não só de ser Deus, mas ele abriu mão de usar o seu potencial como Deus aqui na terra, aí você vai começar a perceber o quão sublime é o nosso Senhor Jesus. O quão gracioso e glorioso é o nosso Senhor Jesus. Porque uma coisa é eu não ter potencial, outra coisa é quando eu tenho e abro mão dele. E foi isso que ele fez. É como se Jesus, irmãos, ele tivesse uma roupa muito poderosa. Lembra de um filme que tem, do Jack Chan? É gospel. Estou brincando. O terno de não sei quantos bilhões, né? 2 bilhões? De Jesus era mais, né? Lembra o que acontecia quando ele botava o terno? Ele se transformava. O potencial que ele tinha. Está entendendo? Então não é dessa maneira, mas eu quero fazer uma ilustração para que a gente entenda. É como se Jesus Cristo abrisse mão, Jesus Cristo, ele se despisse dessa roupa. Jesus Cristo se despiu dessa roupa de Deus, de glória, mas ele não se desfez da roupa, ele só se despiu da roupa, porque ele continua tendo poder, ele continua tendo autoridade, ele continua sendo o grande eu sou, ele continua sendo o autor da vida, ele continuou sendo o rei da criação. Irmãos, Jesus não foi diminuído em nada, não, como Deus, ele permaneceu sendo Deus, só que agora ele se despiu dessa roupa de glória, mas não se desfez, ou seja, ele se despiu de usar a glória, mas ele deixou essa glória de lado, para cumprimento do propósito de Deus. E ele então agora, o que ele faz? Ele veste também uma roupa de homem, da humanidade. Só que aí quando nós vamos ver, irmãos, a humanidade de Jesus, nós vamos ver Jesus, que é Deus, não considerou que o ser igual a Deus. Por que há uma confusão?
Talvez nessa versão aqui que eu li não há tanta confusão. Tem outra versão, que eu acho que é atualizada, ou a corrigida, que diz que Jesus não usurpou o ser igual a Deus. E essa palavra usurpou, ela precisa ser entendida. A palavra não se considerar é melhor que usurpou, porque usurpou parece que Jesus não fez aquilo que Satanás fez. Porque Satanás tentou usurpar o trono de Deus, lembra? Então é como se Jesus tentasse, ou em algum momento Jesus pensasse, ou Jesus poderia pensar na possibilidade, não, eu vou tentar usurpar o trono, assim como Absalão tentou fazer com Davi. Não, irmãos, não é isso que o texto está dizendo. Não, Jesus nunca, passou, e não deve passar pela nossa cabeça esse negócio de Jesus usurpar. Não, Jesus não considerou todo o potencial, todo o poder que ele tinha para cumprimento do propósito de Deus, mas ele abriu mão disso para que a glória de Deus manifestasse de outra maneira. Porque quando nós vamos ver Jesus agora como homem, ou seja, esse despir da glória de Deus, ele não diminui Jesus. Não, Jesus não é diminuído por conta dele abrir mão dessa glória momentânea, de exercer ela. Mas quando nós vamos ver Jesus agora, ele utilizando, e aí eu vou usar de novo a ilustração da roupa, utilizando essa roupa de homem, a gente vai perceber que essa roupa, ela é como se fosse uma cortina só. Ela é como se fosse uma cortina ainda transparente, que nós conseguimos ver, através do homem Jesus, nós conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo. Então o aspecto humano de Jesus, ele não foi contra o aspecto divino de Jesus. O aspecto humano de Jesus, ele expressou e representou, e aí eu não vou abrir os textos para você aqui, que são muitos, mas depois você abre em Colossenses capítulo 1, diz, em Hebreus capítulo 1, Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então, na trajetória de Jesus, vamos lá nos evangelhos, a gente vai ver Jesus, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um homem agindo? Por um lado sim, mas na verdade nós estamos vendo o quê? Deus através da vida de Jesus. Nós estamos vendo Deus. Então o aspecto humano de Jesus, essa roupa, é para que a glória de Deus manifeste. Aleluia, irmãos. E agora, aplicando esse aspecto, irmãos, na nossa experiência, vamos lá. Agora é comigo e com você. Porque diante desse exemplo de Cristo, eu e você somos chamados em todo momento de abrir mão. Eu e você somos chamados em todo momento a não nos considerarmos. Por quê? O que é humildade para muita gente? Humildade para ela é ficar se menosprezando. Então, aquela coisa, não, eu sou humilde. Quem fala assim já expressa a sua falsa humildade. Então o que é humildade? É eu ficar me menosprezando, ou eu me considerar menor do que alguém. Só que isso não é humildade. Humildade não é eu me considerar menos que alguém, não é eu me menosprezar. Humildade é eu não me considerar, porque é isso que diz o texto. Jesus não considerou. Aí o nosso exemplo, ou ainda a nossa experiência, é quando nós entramos nesse aspecto dessa humildade de Cristo, que é o exemplo de Cristo. Então humildade não é pensar em nós mesmos como inferiores, mas em não pensar em nós mesmos de forma alguma, ou seja, não considerar a nós mesmos. Paulo anteriormente ele diz aos filipenses: considerem os outros superiores a si mesmos. Então humildade representa o que? Nós colocarmos Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo lugar, e o nosso eu lá em terceiro lugar. Eu não gosto muito dessa escala, mas aqui é importante isso. Então, é eu colocar Cristo em primeiro, segundo as outras pessoas, e depois o meu eu. E aí, irmãos, que fácil isso, né? A sua preocupação hoje é com Cristo, com as outras pessoas ou com você? Você está preocupado com a vida financeira de Cristo? Não, Cristo não tem preocupação financeira, né? Mas você está preocupado com a vida financeira dos outros? Não, você está preocupado com a vida financeira sua.
É assim, a natureza é essa. Pastor, quer dizer que eu tenho que me preocupar com a vida financeira de todo mundo? Não, isso é só um exemplo, calma aí. Não precisa ficar preocupado com a questão financeira de todo mundo. Mas só quero mostrar para você que o nosso pensamento sempre é inicialmente em quem? Em nós mesmos. Nós queremos o que aconteça, irmãos? A vontade de quem? Nossa, o que importa, o que deixa você mais feliz? Quando a vontade de quem é feita? De Deus? Da sua esposa? Ou da sua sogra? Ou a sua vontade? Pode ser sincero diante de Deus, você fica feliz. Não, você só fica feliz quando a sua vontade é feita. E o texto está dizendo que nós temos que o quê? Não considerar a nós mesmos. Irmãos, isso é transformação de mentalidade. Isso aqui é confronto da graça. Irmãos, muitos querem ser confrontados pelo mandamento e pela lei, mas aqui é muito pior, irmãos. A lei, ela vai dizer para a gente fazer alguma coisa, mas a graça diz que alguém já fez, e nós precisamos entrar na experiência dele. Então o texto está dizendo que eu e você não podemos nos considerar nós mesmos. Nós participamos agora do exemplo de Cristo, da trajetória de Cristo, agora como discípulos de Cristo, porque esse é o chamado discípulo. Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, ou seja, andar no meu caminho, seguir o meu exemplo, a minha trajetória, e biblicamente, é isso que é cristão. Eu sei que talvez algumas pessoas achem que cristão é quem crê em Cristo, biblicamente não é. Cristão é quem é semelhante a Cristo, mas semelhante na sua trajetória. Então o chamado é para mim e para você, seguimos o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Pastor, aí vem o ponto, mas é muito difícil isso. Não é difícil. Não é difícil. Você que complica as coisas. Não é difícil, é impossível. É. Porque se é difícil, você está tentando seguir a Cristo com base no seu desempenho, na sua força. Mas eu e você não vamos seguir a Cristo com base no nosso desempenho, na nossa força. Nós vamos seguir a Cristo com base na nossa fé em Cristo Jesus, irmãos. Então agora o chamado para não considerar a si mesmo vai nos conduzir a esse caminho, a ser cristão, a ser discípulo de Jesus, a entrar nesse caminho dele. E aí agora eu vou fazer isso pela fé em quê? Em quem? Em Cristo Jesus. Pastor, por isso que eu falei que essa parte é muito importante. E aqui talvez, para você faça mais sentido nesse momento. Pastor, mas Jesus era Deus, né? Era Deus sim ou não? Mas o que o texto está dizendo? Ele não considerou ser igual a Deus. Aí apertou agora, né? Jesus passou pelo que passou, não considerando ser Deus, ou seja, Jesus passou o que passou, não como Deus, irmãos. Embora ele passou pelo que passou como um homem. E aí que nós nos assemelhamos a ele de maneira mais próxima, né? Um homem cheio do Espírito. Por isso que eu e você só vamos conseguir andar na trajetória de Cristo pela fé, porque a fé nos conduz a sermos cheios do Espírito. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Depois da tentação, ele foi batizado, o céu se abriu e o Espírito veio sobre ele, e a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado. Ali começa a trajetória aqui, na terra, porque até então Jesus não tinha feito nada, irmãos. Nem um milagre, nada. Ali começa a trajetória dele na terra, o propósito dele na terra. Ali começa o negócio. Então, como que eu e você vamos conseguir não considerar nós mesmos? Pastor, aonde? Lá no GC? Não, em todos os lugares, irmãos. Eu sei que às vezes a gente acha mais piedoso, no sentido de ser espiritual, mais profundo, quando eu não considero a mim mesmo na vida da igreja. Amém. Eu preciso dizer para você que por vezes é mais fácil não considerar a si mesmo na vida da igreja. Por quê? Porque na igreja é onde tem a maioria, dos irmãos, ou ainda deveria, dos cordeiros, é aqui. Então não considerar a si mesmo diante de um cordeiro é maravilhoso. É maravilhoso.
Então, não considerar a si mesmo, ou seja, abrir mão, né? Abrir mão da nossa vontade diante da vontade de alguém que é cristão, de alguém que é da família de Deus, de alguém que é mais maduro que eu, irmãos, é muito fácil. Mas não considerar a mim mesmo lá no meu trabalho. Não considerar a mim mesmo lá nos meus parentes, lá com o meu vizinho. Lá, irmãos, aqui. Aqui que eu entendo que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. É que nós, quando nós seguimos a trajetória de Cristo, aonde Ele nos colocou, em todos os lugares. Só que aí agora, preste atenção, se eu tenho dificuldade de não considerar a mim mesmo na vida da igreja, como que vai ser fora? Mais fácil ou mais difícil? É o que eu digo para as crianças lá em casa. Vou falar um pouquinho das crianças para descontrair, se você está bravo comigo. Lá em casa, a gente ensina ele o seguinte. Provavelmente você faz isso também, se não faz, deveria. Vai comportar primeiro aonde? Em casa. Porque se não é em casa, vai ser fora, irmão, sim ou não? Então, irmão, lá em casa é todo o tempo. É em todo o tempo. Não faz assim, senta direito, na hora do almoço, por exemplo. Senta direito. Não está andando de moto, fecha esse braço. Olha para cima, estufa o peito. Boca fechada. Boca fechada, não serve tanto. Eu não sei o que, é o tempo todo, daqui a pouco de novo, aí tu fala para um, vai outro, é o tempo todo assim. E não é por conta de uma lei, irmãos, é por conta de um ensino. Por quê? Porque eu sei que se ele fizer em casa, vai fazer fora. Eu estou falando aqui de um exemplo, isso é em todas as coisas. É em todas as coisas. Em todos os aspectos. Então a mesma coisa para mim e para você, na família de Deus. Se eu e você não conseguimos considerar o outro além de mim, na vida da igreja, irmãos, nós temos um problema gravíssimo lá fora. Gravíssimo. Gravíssimo. Se eu não consigo considerar o irmão do GC mais que eu, lá na reunião, ou aí na vida da igreja, se eu não consigo considerar os outros irmãos acima de mim, se sempre é para mim, por mim, é sempre isso, irmãos. Não, porque eu acho que o GC não está legal, porque eu não gosto desse horário. Que eu não gosto que seja assim, que eu não gosto que seja desse outro, eu não gosto disso. Não, por que mudaram? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Sim, é você, tem que ser como você quer, mas não como exemplo de Cristo. Pastor, então tem que ser da vontade do outro? Sim, sim. É que nem criança, né? É exatamente criança. Criança acha que tudo na casa é como o pai tem que dizer, né? E de fato é sim, mas o pai tem a grande responsabilidade de depender de Deus. Mais grande responsabilidade de depender de Deus. Então, às vezes, na vida da igreja acontece isso, quando a gente é imaturo ainda, né? Como um cristão, todos nós estamos amadurecendo. A gente sempre quer considerar aquilo que é nosso. Então, não, hoje eu não vou. Eu não gosto desse jeito, eu não gosto daquela maneira, eu não gostei disso, não gostei daquele outro, não gostei. Não gostei da pregação, não gostei disso, não gostei daquele outro, não gosto do horário, não gosto disso, eu não gosto não gosto de reunir com gente. Então não é cristão. Por quê? No céu vai ter muita gente, amém? Então vamos para um lugar diferente. E o inferno também vai ter muita gente. Então eu não sei o que vai acontecer. Está entendendo? Eu estou falando para vocês de coisas aqui práticas. Tá bom, agora eu vou lá trabalhar. Vamos para o trabalho, vamos sair da igreja. Vamos lá no trabalho, eu vou lá para o meu trabalho. No meu trabalho, a minha função é atender um telefone e mentir que o patrão não está. Claro, meu trabalho, eu tenho que me submeter, né? Sim, você precisa primeiro considerar o patrão, depois os outros, depois você, é isso? Não, pastor, mas é o meu trabalho. Claro, você trabalha para quem? Paulo diz que nós servimos a quem, irmãos? Ao Senhor. Pastor, mas lá no meu trabalho, tem uns lá que, olha, eles ficam me provocando. Fico botando umas músicas lá, contando umas piadas e um negócio. E eu já disse para eles que se eles não resolver a vida deles, eles vão para o inferno. Igualzinho Jesus. Igualzinho Jesus. Irmãos, nós temos que andar nos passos dele, irmãos. Pastor, mas é que eu sempre aprendi assim, que eu não devo levar desaforo para casa. Eu concordo. Eu concordo que você não deve levar desaforo para casa.
eu acho que você tem que resolver e perdoar na mesma hora. Você pensou outra coisa, né? É assim que Cristo é, irmãos. Mas é difícil, né? Na carne, naturalmente, é impossível. Por isso que nós dependemos dele. É por isso que nós olhamos para Ele, contemplamos a Ele, declaramos que Ele é Rei, que Ele é Senhor, declaramos que a graça dEle está sobre a nossa vida, e nós vamos seguir os passos do Senhor, nós vamos nos submeter ao Senhor, a graça dEle sobre nós, irmãos. Então, eu e você participamos da trajetória de Cristo, quando nós abrimos mão voluntariamente dos nossos direitos, dos nossos privilégios e da nossa consideração própria. Por quê? Porque foi assim que Jesus Cristo fez. Foi assim que Ele fez. Então nós seguimos o modelo dele. Então eu e você precisamos de entrar aqui, nesse exemplo de Cristo, porque senão eu e você vamos viver uma vida milindrados, com tudo e com todos. Na igreja, fora da igreja, em todo lugar. Todo lugar. Sabe que tem aquela fase dos adolescentes, né? Benjamin está entrando agora, mas ele já era assim antes também. Que fica emburrado com tudo, já viu? Está sempre emburrado, tu não sabe o que é, o que foi. Está emburrado. Não foi nada. Acorda, né? Acorda 10 horas, brabo, pergunta se tem todinha traquinas e quer olhar TV. Não, né? Não. Sempre brabo, irmãos. Eu quero dizer para você, não em nós, aqui na nossa igreja, não existe pessoas assim. Mas tem outras igrejas pelo mundo afora, que a pessoa é cristã, mas ela vive carrancuda, indignada e braba com tudo, irmãos. Por quê, pastor? Porque ela passa por problema. Mesmo passando por problema, é porque ela considera-se a si além do que convém. Ela é o oposto do que Paulo diz, não considera a si própria. Ela considera a si. Eu lembro quando as primeiras viagens não, excursões, que eu fui fazer na escola para jogar bola. Torneio no outro dia, lembra? Meu Deus, tu não dorme, a chuteira pronta, tu dorme abraçado na chuteira. Tu dorme ali daquele lado e pede para a mãe me chama mais cedo. E aquela coisa, você não dorme. Mas aí você dorme, acorda no outro dia, o que acontece? Está chovendo. Pronto, né? Deu. Pronto, terminou, pode terminar tudo, pode terminar o mundo, pode fazer tudo, porque nada mais presta. Porque aquilo que eu queria não aconteceu. Porque não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é do como eu quero, eu já me endemoniei. Já não quero. Porque eu não me submeto a ninguém, irmão. Se eu não me submeto nem a Cristo, a quem eu vou me submeter? Se eu não me submeto ao senhorio de Cristo, eu não me submeto ao exemplo de Cristo, eu vou me submeter a quem, irmãos? Não existe mais salvação, e no sentido de submissão. Então eu vou ficar avaliando, eu até me submeto, mas eu me submeto a quem eu acho que faz certo. Igualzinho Jesus, foi assim que ele fez? Jesus se submeteu somente a pessoas que eram corretas, irmãos, sim ou não? Não, né? Jesus submeteu a quem, irmãos? Pôncio Pilatos. Uau. Pensa num cara ruim de negócio, era ele. Jesus submeteu ao sumo sacerdote. Irmãos, isso aqui não tem. O próprio Deus, como homem, submeteu ao homem que representava Deus, mas era corrupto. O sumo sacerdote era corrupto. Caifás era corrupto. E Jesus fez o que? Ele se submeteu a ele. Por quê? Porque faz parte da trajetória, fazia parte do exemplo, fazia parte do propósito, fazia parte da vontade de Deus. Então preste atenção, eu me submeter a alguém corrupto, na verdade eu não estou me submetendo diretamente àquela pessoa, estou me submetendo a quê? Ao propósito de Deus. Era o que Jesus, é o exemplo de Jesus, irmãos. Amém? Enquanto ao plano de redenção, essa primeira parte, nós vamos ver o quê? Que o versículo 6, ele anuncia que Jesus, ele é Deus. É o que diz João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é o verbo. E ele estava com Deus,
e ele era Deus. Presta atenção, Jesus não foi criado por Deus, Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus, essa é a essência de Jesus. Jesus não se tornou Deus quando encarnou, mas ele sempre foi Deus, ele não tem começo e não tem fim. Ele não é um Deus, mas ele é o próprio Deus. E existem algumas religiões que se dizem cristãs, pseudo-cristãs, que elas consideram Jesus, mas não como Deus. Elas consideram Jesus como sendo o Filho de Deus, um ser celestial, muito poderoso. E ainda eles identificam Jesus, tem uma que identifica Jesus como sendo o arcanjo Miguel, alguém que é visto muito grande, mas não com Deus. Então, olha o desvio todo que vai dar numa vida cristã com essa fé, sendo que Jesus não é Deus. Tem outro que crê que Jesus, ele é Filho de Deus, mas ele não é igual ao Pai. Outro dia eu vou falar sobre a Trindade, porque isso é importante você saber. Esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, de uma maneira um pouquinho mais profunda, para eu e você entendermos a implicação que tem isso. Isso aqui tem uma implicação gigantesca na nossa vida cristã, irmãos. E não é algo complexo, é algo de fé, é de crer. Então eu e você precisamos de saber que Jesus não é um anjo, está em Hebreus capítulo 1, Jesus não é um anjo, Jesus não é alguém muito poderoso, Jesus não é um Deus, Jesus não é somente um mestre, Jesus não é somente um profeta, Jesus não é alguém muito poderoso, mas Jesus é o próprio Deus, ele é Deus, Jesus é Deus, irmãos. E esse Deus agora, o segundo momento, versículo 7, versículo 6 já diz que esse Deus se fez homem. O versículo 7 diz que agora, Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então agora, o esvaziou a si mesmo, está relacionado a um pouco do que eu falei, a esse aspecto de abrir mão da manifestação da sua glória. Mas para quê? Para se tornar semelhante aos homens. Então, como eu falei para você, Jesus não somente se despiu da roupa de glória, mas ele vestiu a roupa de homem. Ele se vestiu de homem para cumprimento do propósito. Por isso que eu e você precisamos de saber que Jesus, ele é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. E esse aspecto eu estou falando da encarnação agora. Então primeiro ele já existia, mas agora é a encarnação, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus, ele já existia, mas agora o texto diz que o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, esse verbo se fez carne, Jesus se fez carne, então Deus se fez homem, mas ele não deixou de ser Deus, ficou claro para você aqui? Ele não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas agora ele se fez semelhante aos homens. De que maneira? Se fazendo homem. Então Jesus, ele despiu da sua roupa de glória, ok? Deixa essa roupa aqui, mas agora ele se vestiu da roupa de homem. Jesus, Deus, ele encarnou, Deus, ele se tornou carne. E agora nesse aspecto da humildade que nós vamos ver, que Paulo descreve em relação a Jesus, nós vamos ver que no texto aqui, é uma espécie de uma escada. Então ele é Deus, ele está com Deus, mas agora ele se faz homem, e como homem ele se esvaziou. Irmãos, olha a queda brusca aqui. Estou lá na glória, eu sou Deus, poderoso, exaltado pelos anjos, e aí eu abro mão dessa glória, eu abri mão dessa glória, eu deixei essa glória lá, e aí o que Deus fez? Deus veio para a terra, Jesus encarnou, e aí eu deixei a minha glória, e eu encarnei como homem, só que como homem, o texto diz que ele esvaziou a si mesmo, não é a mesma coisa, esvaziou a si mesmo. Então o fato dele esvaziar, está mostrando aqui que Jesus, ele agora se torna um servo dos homens. Aqui a escada desceu, aqui a escada está descendo, irmãos. Jesus, ele se torna servo. O texto diz que ele esvaziou-se vindo a ser servo.
E se diz que ele é servo, nós entendemos que existe um propósito. Jesus mesmo verbaliza isso. Ele diz o quê? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Irmãos, desculpa a minha sinceridade com você, mas se isso aqui não tocar você, Deus desceu do céu, abriu mão da sua glória, se fez homem para servir você. Para servir você. Jesus, ele não veio para ser servido por você. Jesus, ele não desceu, Deus não desceu da glória para ser servido. Não. Jesus, Deus desceu da glória para servir, irmãos, para servir. O texto diz então que ele torna-se semelhante aos homens. E aqui eu preciso trazer a sua atenção para um aspecto. Diz que ele se tornou semelhante, não idêntico. Aqui eu quero fazer só essa diferenciação entre Deus se tornar homem e eu e você. Por que ele é semelhante e não idêntico? Ele é semelhante porque ele se fez homem, amém? Mas ele não é idêntico porque ele não nasceu do pecado. Eu e você nascemos do pecado. Jesus não nasceu do pecado. Ele foi concebido pela virgem, amém? Ele não nasceu do pecado, então ele é semelhante. Então Jesus, ele esvaziou a si mesmo, tornou-se servo semelhante aos homens. E a experiência de Jesus como homem, ela foi todas possíveis, todas as experiências que existem, todas as necessidades. Jesus experimentou plenamente a condição humana, em suas necessidades físicas e emocionais. Jesus como homem, ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansado. Jesus morreu. Em suas emoções a gente vê Jesus chorando, Jesus tendo compaixão, Jesus ficando irado e ficando frustrado, irmãos. Então Jesus identificou-se com os homens, ele entrou no mundo caído, mas sem pecado. E ele experimentou todos, preste atenção nisso, lá em Hebreus fala isso também. Jesus experimentou todos os resultados da queda humana. Todos os resultados da queda humana. Tudo aquilo que nós experimentamos, Jesus experimentou. Jesus experimentou, irmão, sofrimento. Sofrimento. Pastor, eu estou sofrendo. Jesus experimentou o sofrimento. Pastor, mas isso para quê? Talvez isso nunca fez sentido para você. Por que Jesus experimentou o sofrimento? Ou melhor, o que Jesus experimentar sofrimento tem a ver com o meu sofrimento? É que o foco não é o sofrimento. O foco é o que vem depois do sofrimento. Se Jesus experimentou o mesmo sofrimento, eu e você vamos experimentar sofrimento. Mas agora, a intenção bíblica é o quê? Eu e você passarmos pelo sofrimento como Jesus passou. Para que eu e você tenhamos o mesmo resultado que Jesus depois do sofrimento. Mas vê se não acontece, talvez já aconteceu com você. Aquela crise de achar que eu e você, por sermos cristãos, filhos de Deus, não podemos sofrer. Aonde está escrito isso, irmãos? E você fica magoado com Deus, magoado com as pessoas, magoado com o mundo, que nem um adolescente brabo, porque está passando por experiência de sofrimento. O seu foco está errado, porque o nosso modelo e exemplo é Cristo. Nós olhamos para Ele. Então nós passaremos por situações de sofrimento. Jesus também passou. Mas deixa eu olhar para ver como Ele passou pelo sofrimento. Deixa eu ver como Ele passou pelo sofrimento. Ah, Ele passou dessa maneira. Então eu vou seguir o exemplo de Cristo. Mas não ficar agora, irmãos, paralisado, que eu falei para você na última semana. Paralisado por conta das adversidades, das circunstâncias contrárias. Então aconteceu uma situação de sofrimento, eu já abandono tudo. Não, passe pelo sofrimento como Jesus passou. Tem sofrimentos que não são diretamente de Deus, ou não são da vontade de Deus. Tem alguns sofrimentos. Por exemplo, você sofrer debaixo de condenação do pecado. Esse é um sofrimento que você não deve passar. Por quê? Porque a cruz diz que nós somos perdoados, não há mais condenação. Tem sofrimento que você não precisamos passar, e passamos por falta de conhecimento da palavra, da revelação, da escritura.
Mas eu quero dizer para você, existem sofrimentos que nós vamos passar. Vamos passar. Vou dar um exemplo para você de uma mulher concebendo um filho. As irmãs sofreram ou não sofreram? Só do parto, nem vamos falar da gravidez, que não consegue dormir as 3 semanas antes, tem que ficar em pé. Sofre ou não sofre? Sim ou não? Aleluia, sofre. E sofrer é bom, irmão? Sim ou não? É bom sofrer? Tá. Mas conceber um filho é bom, sim ou não? Ah, mas só um pouquinho, daí não fecha a conta aqui. E conceber um filho é vontade de Deus, sim ou não? Tá, então quer dizer para mim que para fazer a vontade de Deus, às vezes nós vamos sofrer? Ah, não quero mais ser cristão. Não quero mais essa igreja, vou para outra que não tem sofrimento. Vou para outra. Porque, então, irmãos, existem muitos cristãos, e você tem que guardar isso no nosso coração, que diante do sofrimento, eles abrem mão, não estão dispostos a pagar nenhum tipo de preço para fazer a vontade de Deus. Então, meu casamento está em crise, o que eu vou fazer? Eu vou separar. Não, pastor, mas eu estou sofrendo. Sim, Jesus sofreu, Ele sofreu, e aí nós olhamos para o sofrimento dele, não para que eu e você sejamos simplesmente encorajados, colocando o vídeo da crucificação. Nossa, olha como ele sofreu. Eu ainda não fui para a cruz, mas estou sofrendo muito também. Não, irmãos, para que esse sofrimento ele se torne prático na sua vida. Ele passou pelo sofrimento e eu vou passar nas pegadas dele. E o sofrimento vai me conduzir ao cumprimento do propósito de Deus. O sofrimento vai me levar a que a glória de Deus manifeste posteriormente na minha vida. A palavra diz isso, a mãe, quando ela está ali para conceber o filho, é choro, é um cenário de luto. Mas depois que a criança nasce, uau, o sorriso. Quando a criança nasce, o que acontece? Uau, vale a pena. Talvez não na hora, logo, né? Mas depois, com aquela criança, ela diz, vê isso aqui. E é da mesma maneira na minha e na sua vida, irmãos. Desista da ideia. Desista da ideia de viver uma vida com o Senhor, disposto a cumprir com a vontade dele, sem que passe por experiências de sofrimento. O sofrimento é necessário. Necessário. Ou seja, é necessário o sofrimento. Jesus sofreu na cruz, sim ou não? Ele sofreu em diversos outros momentos, né? Então nós vamos sofrer também. Nós vamos sofrer. Não, pastor, eu quero até a cruz, mas eu quero uma cruz de policarbonato. Quero uma cruz de alumínio, pode ser, pastor? Bem levinha, só com o dedinho, que nem com as bicicletas, né? Levanta. Não, pastor, eu até quero uma cruz assim, mas eu não quero prego. Não, eu quero uma cruz sem prego. Às vezes parece que a gente não está pregado na cruz, né? Porque a gente desce com uma facilidade. Bota mais um prego aí, Senhor. Bota mais um. Passa uns arame aí também, para mim não descer. Toda vez que me dá vontade de descer da cruz, é porque é uma questão natural. Por isso que nós temos que agir pela fé, irmãos. Eu estou crucificado com Ele. Mas então, seguindo aqui, para mim finalizar, a nossa experiência em relação a isso, é que nós vamos sofrer, nós vamos morrer, Jesus morreu, e nós vamos ser tentados. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. A única coisa que Jesus não experimentou foi pecado. O resto, ele desfrutou de toda a experiência humana, mas ele nunca pecou. Ele sofreu, entrou na morte, foi tentado, mas nunca pecou. Foi Deus quem o fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então agora, enquanto o primeiro aspecto ali da pré-existência está ligado a nós não considerar nós mesmos, então está ligado a essa questão de eu me despir de uma roupa. Agora o aspecto dessa encarnação está ligado com eu vestir uma roupa. O primeiro está ligado com uma questão passiva, negativa. Esse está ligado com uma questão mais positiva. Está ligado com uma questão de ação, está ligado com uma questão de atitude. O primeiro está ligado a não fazer algo, esse agora está ligado a fazer algo.
Então agora o chamado não é só a não fazer, o chamado é a fazer. O chamado agora é eu servir. Então é como se você pegar uma criança ou pegar um adolescente, já que nós estamos com os adolescentes. Cadê eles? Estão por aí? Tem algum adolescente aí? Aleluia, tem uns aí. Mas é para nós também. Eu estou usando o adolescente, mas é para todo mundo. O adolescente. Uma coisa é você dizer para o adolescente, sei lá, não jogar videogame. Lá em casa não tem, mas vamos supor que tiver, você tem videogame lá. Não joga videogame. Vai ser difícil, sim ou não? Sim ou não? Vai ser muito difícil. Você vai ter que amarrar ele, amarrar o videogame, tirar a tomada, cortar o fio, alguma coisa. Estou brincando, mas você pode insistir tanto com ele, que uma hora ele vai criar uma espécie de um domínio próprio aqui, bem forçado, mas vai. Você vai botar você vai botar uma cinta do lado e vai dizer, joga videogame, eu quero ver. Ele consegue se controlar, sim ou não? Consegue, sim ou não? Com muito esforço, né? Isso já a gente acha, uau, muito bom. Então eu como cristão agora, pastor, a tentação está grande. A vontade de pecar, mas a tentação está grande, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Eu brinco com você, vamos supor que a palavra de Deus dissesse que, agora nós vamos estar de jejum, né? A palavra de Deus dissesse que é pecado comer chocolate. Mas você coloca um chocolate aqui, um chocolate? Fugiu até o nome. Esticadinho? Esticadinho não me tenta muito. Tá bom, esticadinho, tenta o Vini. Esticadinho aqui. Você passa por ele, olha, dá uma piscadinha. Uau, venci. Tô bem. Daqui a pouco de novo, ele pisca para você agora. Não é você pisca para o chocolate, é ele pisca para você. A mão já começa a tremer aqui, mas você passa. Uau, passei. Aleluia. Daqui a pouco ele estava aqui, mas ele se moveu, ele está aqui agora. Ou seja, vai tentando você. Vai tentando você. Até que, você vai pegar, não. Aí você vai lá, pede para alguém amarrar suas mãos para trás. E você consegue vencer a tentação. Mas ela aumenta a tentação. O que você faz? Vai lá, pede para alguém botar uma coisa na sua boca, amordaçar você. Então, com os braços amarrados e com a boca amordaçada. Tem como comer chocolate, irmãos? Não tem. Mas olha o esforço que é para você resistir à tentação. Mas ainda assim, dos males o menor, como diz aquele versículo que não é bíblico. Você não pecou. Mas imagina viver uma vida cristã assim, irmãos. Não combina com aquilo que nós recebemos do Senhor. Mas agora, é o adolescente. Ele não fazer algo, talvez consiga-se com muito esforço. Só que não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo que Jesus fez algo. Então não é só eu não pecar. Agora o texto está dizendo que eu tenho que não considerar a mim, mas eu tenho que considerar o outro a ponto de servir. Então o adolescente não jogar videogame, aleluia, com muito esforço, baixei o disjuntor. Tá bom, mas esse adolescente agora, imagina a cena e profetiza, pai e mãe, aleluia. Esse adolescente acordar com a disposição às 6 horas da manhã. Diz, mãe, deixa que o almoço é comigo hoje. Mãe, deixa que a louça essa semana é comigo. E se é um menino, ele diz, pai, pode deixar que a grama do pátio agora é comigo, eu vou cortar. Pode deixar que eu vou lavar o carro também. Pode deixar que eu vou no mercado comprar as coisas. Oh, irmãos, isso aqui é muito mais glorioso, sim ou não? É isso que é encarnação. Não é só eu não fazer algo, é eu fazer algo. Porque senão a vida cristã ela fica baseada em não fazer, e não fazer, não fazer, não fazer. É lei. Mas a vida cristã não é baseada na lei, no não fazer. A vida cristã, ela está ligada com a graça, com a provisão que nós recebemos de Cristo Jesus, por conta daquilo que Ele fez, por conta do exemplo dEle. Então nós não vamos simplesmente não nos considerar, nós vamos considerar o outro superior, nós vamos considerar a vontade de Deus. E agora a minha intenção, o meu coração, a minha atitude é para servir a Deus, cumprir com o propósito dEle, baseado na graça de Deus, irmãos.
Só que eu preciso vestir essa roupa também. Eu preciso vestir essa roupa de servo. Eu preciso vestir essa roupa para cumprimento do propósito de Deus, irmãos. A vida cristã não é apenas deixar de fazer algo errado, mas fazer aquilo que deve ser feito. Como eu falei para você de Elias e Eliseu. Elias é o que? Não vai faltar azeite. É a oração, né? Quando eu falo, a revelação da graça, ela transforma, preste bem atenção em mim, a revelação da graça, ela transforma a sua oração nas refeições. Porque quando você não tem a revelação da graça, você nem ora também, né? Mas tá bom. Quando você não tem a revelação da graça, como que você ora antes da refeição? Você não, outras pessoas que não vieram hoje. Como que elas oram? Senhor, para que nunca falte na nossa mesa. Senhor, nunca falte em nós, para que o Senhor cuide de nós. É Elias dizendo, nunca vai faltar. Eu não estou dizendo que você não pode orar para ter provisão, mas é diferente. Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas Jesus não diz, Pai, não deixa que falte o pão nosso. É uma questão de perspectiva. Quando eu não tenho a revelação da graça, a minha base sempre vai ser que não falte, que eu não posso, que não dá. Sempre nesse aspecto. Quando eu tenho a revelação da graça, a oração muda. A oração é: Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela provisão, obrigado pela abundância, obrigado, Senhor, pela prosperidade. Senhor, que a mesa dos meus irmãos, a mesa das viúvas, dos órfãos, tenha em abundância, para que elas sejam supridas, mas que outras pessoas possam ser supridas através dela. Isso muda o seu estilo de vida, irmãos. Você não busca mais para você. Você vestiu a roupa, ok? Estou fazendo ilustração da roupa. Você vestiu a roupa de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Jesus não veio para os seus interesses, mas os interesses de Deus, irmãos. Aí a sua vida, ela transforma. Você não vive para você, você vive para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Jesus, irmão, se identificou com o homem. Jesus se identificou como um homem. Para quê? Para gerar transformação e redenção em nós. Jesus se identificou com o homem. Com um homem, pessoa. Para quê? Para o cumprimento de um propósito, para nos redimir. Se Deus não se fizesse homem, nós não éramos salvos, e nem estava aqui. No propósito. Por vezes nos escondemos atrás da timidez e da vergonha de fazer algumas coisas. Mas Jesus se fez semelhante aos homens. Não, pastor, é que eu tenho vergonha. Eu gostaria de servir, mas eu tenho vergonha. Eu nem estou falando na igreja, estou falando em qualquer lugar. Eu gostaria de servir, mas eu tenho vergonha. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu sou tímido. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu tenho medo. Eu gostaria de fazer tal coisa, tá? Vamos olhar para ele. O Rei da Glória se fez homem para servir você. E eu vou ter vergonha? Eu vou ficar tímido? Eu vou ficar com medo de alguma coisa? Irmãos, isso aqui se chama falsa humildade. Estamos escondidos atrás da nossa justiça própria e do nosso orgulho, com medo de se expor. Porque quando eu me exponho, quando eu faço algo, eu estou exposto. Eu estou exposto à vulnerabilidade, porque nem tudo que eu vou fazer é certo. Eu não vou fazer tudo certo, mas eu vou ter vergonha de ser corrigido. Mas só um pouquinho, se Deus não teve vergonha em se fazer homem semelhante aos homens, quem sou eu, irmãos? Então o caminho de Cristo é eu e você nos apropriarmos dessa roupa que nós já recebemos de Jesus. Ele se fez semelhante aos homens, e como homem ele serviu, ele se humilhou e foi humilhado, irmãos. Você acha que Jesus está no céu envergonhado pela humilhação dele? Porque ele se humilhou, porque ele foi humilhado? Oh, irmãos, olha a humilhação de Jesus. Deus, imagina Deus tendo fome. Imagina Deus indo no banheiro. Não tinha banheiro, mas imagina, você sabe o que eu estou querendo dizer. Jesus,
Aquele que não tem começo nem fim, o alfa e ômega. Ele ficando com sono. Por quê? Para cumprir o propósito de Deus. Agora eu e você, não podemos ficar com sono. Nós não podemos ficar com fome, não. Jejum, pastor, eu sinto muita fome. Irmãos, que o Senhor nos dê revelação. O Senhor tem algo tão poderoso para fazer através de nós como igreja. Mas nós precisamos entrar nesse exemplo de Cristo. Jesus não quer que você seja um cristão nominal. Jesus não quer que você tenha um título de cristão. Jesus quer que você vivamos uma realidade do céu aqui na terra, a realidade de Cristo, nos expondo às circunstâncias. Não estou dizendo para você fazer coisas impensadas, não é isso, mas eu estou dizendo para você se expor a cumprir o propósito de Deus, ser direcionado pelo Espírito, porque Deus sempre vai chamar você para fazer coisas que você não consegue, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O lado positivo porque são coisas tão grandes que você diz, cara, isso aqui eu sou muito fraco para isso. Mas tem o outro lado também. Tem lugares mais baixos, que é o caminho, que você somos muito grandes daí para entrar nesse lugar. Então a mesma fé que nós precisamos de crer nas coisas grandes, nos lugares altos, nós precisamos de crer nos lugares baixos. Eu preciso de me conformar com Cristo, não com o mundo, como diz Paulo. Conformar, entrar na forma de Cristo, na roupa de Cristo. Como, pastor? Como ele diz, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e maiores, amém? Para cima, mas também tem para baixo. Bater no peito e dizer, Pai, faça a tua vontade, não a minha. Pai, a minha vontade não é essa, mas que seja feita a tua vontade. Pai, a minha vontade natural, humana, é fazer bagunça, é fazer tudo errado, é me atirar para o pecado. A minha vontade é em avançar no pescoço daquela pessoa, atirar o marido pela escada. A minha vontade, Senhor, é de chutar o balde. A minha vontade é de falar umas verdades. Sim, mas você não vai fazer a sua vontade, porque você não considera a si mesmo. Nós consideramos a Cristo. Aí eu declaro, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Então eu faço o caminho de Cristo. Eu deixo de ser semelhante ao homem natural e me torno semelhante ao homem espiritual, que é Jesus. Isso é quando, pastor? De segunda a segunda, 24 horas por dia. É com seu marido, é com a sua esposa, com seu vizinho, com a sua sogra, com seu sogro, com os irmãos, com os colegas de trabalho, com todos os irmãos. Aqui nós somos sal e luz. Porque senão eu e você vamos ser somente mais um número numa igreja, no relatório de uma igreja. Está entendendo? Não vamos ser somente, nominal. Vai ser somente de qualquer jeito, não. Pastor, mas então agora o senhor vai ver. Agora eu vou ser crente de verdade, porque agora eu vou Zaz, o Chaves. Não é na sua força, é dependendo dele, irmãos. Por isso que nós precisamos aprender a olhar para Cristo. E agora, para finalizar, a redenção mostra aqui, como eu falei para você, que Deus se fez homem. Era imprescindível Deus se fazer homem para que nós pudéssemos ser salvos. Porque sem Jesus, sem Deus se fazer homem, não há redenção. Não há redenção. Existem alguns, eu não vou falar para você hoje, mas existem alguns que não creem que Jesus Cristo era Deus, e não creem que Ele se fez homem. Logo, eles não creem que a salvação é por intermédio de Jesus, que a salvação é por conta daquilo que eu faço, pela observação da lei, pela observação do comportamento, está ligado com aquilo que eu faço. João diz que esse é o espírito do anticristo, porque João diz, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio como carne, esse espírito não é de Deus, esse é o espírito do anticristo. E qual que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo diz que Jesus não é suficiente.
diz que Jesus Cristo não é suficiente para você ser salvo, para você ser transformado. Jesus Cristo não é suficiente para você ser transformado. Jesus Cristo não é suficiente para você ser salvo. Então Jesus, para ele, pode ser qualquer outra coisa, menos o Salvador, menos o Redentor. Jesus Cristo é mais um ídolo dele. Jesus Cristo é mais um santo que ele coloca na parede, mas não é o Senhor e Salvador, irmãos. Jesus se fez homem, Deus se fez homem e foi no nosso lugar. Precisava que Deus se fizesse homem. E aí Jesus, ele é plenamente homem. Eu vou resumir aqui, para quê? Para receber a condenação dos pecados. Como que Deus ia receber a condenação dos pecados? Não tem como. Como que um homem comum iria receber condenação de pecado? Não pode, ele não é perfeito. A condenação tinha que vir sobre alguém que não tinha. Porque ele substituiu, ele nos substituiu. Então Jesus se fez homem, era plenamente homem, para receber a condenação que nós merecíamos. Então quando o texto diz que aquele que era Deus se fez carne, aí você precisa lembrar que isso é para pagamento do meu pecado, é para que eu pudesse ser salvo. Jesus era plenamente homem para receber a condenação que merecíamos, mas ele é plenamente Deus para ser o nosso suficiente Redentor. Por isso que eu falei para você, ele se fez homem, mas não deixou de ser Deus. Porque se Jesus não era Deus, ele não pode ser o Redentor. Então aquele que não crê que Jesus é o seu suficiente Salvador, ele está desligado de Cristo, ele não depende de Cristo. A salvação não é por aquilo que Cristo fez, a salvação é por aquilo que ele tem que fazer. Jesus é suficiente, irmãos. Deus é suficiente. Quando nós cantamos, verbalizamos que ele é Senhor, nós declaramos que ele é o nosso Redentor. É porque, irmãos, porque é isso que a palavra está descrevendo. Você não precisa investir, aplicar a sua fé em outro lugar, mas em Cristo Jesus, porque ele encarnou, o verbo se fez carne, Deus se fez carne para salvar eu e você, irmãos. Tem algumas coisas que é na nossa mentalidade, a nossa mente, por conta do pecado, irmãos, ela faz de tudo, está ligado com a nossa alma, ela faz de tudo para não depender de Jesus. Eu e você ficamos procurando oportunidade todos os dias, em todos os momentos, para nós sermos o nosso Salvador. Então é muito mais fácil eu conseguir um emprego a mais, 2 empregos a mais, do que eu depender do Senhor. Não estou dizendo que não tem que trabalhar, mas é muito mais fácil eu ir lá fazer do que eu fazer uma semana de oração e jejum, para depender dele, para declarar: Senhor, eu dependo de ti. É mais fácil eu separar do casamento do que eu orar pelo meu marido, pela minha esposa, dizendo que Jesus é suficiente para o meu casamento. É mais fácil, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas estou dizendo que é mais fácil ir lá procurar os médicos para resolver a enfermidade. E você deve fazer isso, mas não antes de depender do Senhor. Não antes de declarar: Senhor, o Senhor é suficiente para mim. Se o Senhor disser para mim ir no médico, eu vou. Se o Senhor disser para mim comprar o remédio, eu vou. Mas eu dependo do Senhor. O Senhor pode usar o médico, pode usar o remédio? Pode. Mas eu quero dizer que a sua fé não pode estar no médico, não pode estar no remédio, não pode estar no seu trabalho. A sua fé não pode estar nem em você. A minha e a sua fé deve estar naquele que é o nosso Salvador e Redentor, irmãos. É por isso que Deus se fez carne. É por isso que o verbo se fez carne, irmãos. Você acha que Jesus se fez carne para passear na terra? Ah, eu vou fazer um passeio na terra, então eu vou me fazer carne. Não, ele veio com um propósito para servir a humanidade. Servir a humanidade fazendo o quê? Aquilo que somente ele podia fazer: cruz, pagamento dos nossos pecados. Porque a nossa mentalidade, como eu falei, é essa. A gente não quer ir no médico, né?
Geralmente as pessoas vêm falar comigo: pastor, eu vim falar com o senhor, mas eu não queria incomodar. Claro, é a mesma coisa dizer para Jesus: Deus, eu queria pedir para o Senhor, mas eu não queria incomodar. Mas Ele veio para isso, irmãos. Não, eu vou tentar conquistar minha salvação no braço, porque daí eu não vou colocar trabalho para Jesus. Eu vou obedecer a lei, eu vou olhar para o meu comportamento, para que eu seja transformado. Por quê? Porque daí Jesus não precisa investir tempo em mim. Ele pode investir tempo no Marquinhos, que talvez tenha que ser mais transformado que eu. Você não está dizendo somente negligenciando a ajuda de Jesus, você está negligenciando quem Ele é. Quem Ele é, irmãos. Pastor, então quer dizer que tudo eu tenho que crer em Jesus? Quer dizer, em tudo eu tenho que depender de Deus? Sim. Quer dizer, em tudo eu tenho que orar para o Senhor? Sim. Quer dizer, pastor, então que a minha vida não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele? Isso, aleluia! Por quê, irmãos? É dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor não chamou você para inflar o seu ego. Não, Ele chamou você para seguir os passos de Jesus e negar a nós mesmos, para que Ele seja exaltado. Dessa maneira eu e você somos cartas vivas do Evangelho, por onde nós passarmos sem esforço nenhum. Mas para isso, precisa ter uma disposição minha, pastor, de quebrantar? Sim. Mas, eu vou finalizar aqui. A sua atitude de quebrantamento, ela só é válida se for diante da revelação do senhorio e da suficiência de Cristo. Senão até a sua tentativa de quebrantamento é você mesmo tentando ser humilde. Mas quando você tem a revelação da autoridade de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, eu e você não conseguimos resistir, porque a graça de Deus é irresistível, inigualável, transbordante. Então eu quebranto agora, mas como? Como aquele que fica amarrado com algo na boca para não pecar? Não, irmãos. Eu me quebranto diante da glória de Deus, eu me quebranto diante do senhorio do Senhor, diante daquele, do grande eu sou, o início, aquele que no início era o verbo, a palavra, aquele que desceu do céu, aquele que me resgatou, aquele que é como o pastor das 100 ovelhas, que faltava uma e ele foi buscar a ovelha. Ele quem veio nos buscar, não foi a ovelha que foi até ele, foi ele que desceu do céu para buscar você, irmãos. E o que a ovelha teve que fazer naquela história? Nada. Ela foi carregada. Foi para isso que Jesus veio, para servir você, para carregar o seu fardo de pecado que nós não conseguimos. Então, se você está carregando o fardo de pecado, de acusação, de condenação, você precisa reconhecer a Jesus. Você precisa olhar para a cruz vazia. Você precisa olhar para o grande eu sou. Você precisa verbalizar que Deus se fez homem, e como homem Ele levou os meus pecados na cruz do Calvário, e eu agora sou livre. Livre para fazer o que eu quiser? Não, livre para fazer a vontade de Deus. Fique de pé onde você está. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar uma canção, e eu vou oportunizar você de ter algo como uma prática sua agora. Algo que nós precisamos aprender. Primeiro, contemplar a Cristo. Nós precisamos contemplar a Cristo, olhar para Ele. Parece passivo, nós precisamos ficar olhando para Ele. Não é olhar para uma foto, não é isso. Olhar para aquilo que Ele fez, a imagem daquilo que está escrito aqui. Contemplar a Cristo, aprender a contemplar a Cristo. Isso
Vai para o segundo ponto. O que é o segundo ponto? Nós vamos louvar a Cristo. Porque você acha que quando nós tocamos aqui a canção é para que a gente cante simplesmente? Não. É nos levando a louvar. Louvar a Cristo pelo quê? Tudo isso que eu te falei agora. Tudo isso que eu falei. Então eu não estou cantando uma simples canção. Eu estou louvando ao meu Redentor. E quanto mais eu tenho revelação da redenção que eu recebi, isso muda a maneira que eu louvo Ele. Pastor, mas tem que fazer esse negócio de levantar a mão e de cantar? Depende da revelação que você tem daquilo que Ele fez. Cantar para Cristo, tem música que não é para Cristo, eu estou falando cantar Ele. Pastor, mas é sempre, né? Essa música é santo, 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 é só santo. É por isso que nós somos redimidos, porque Ele é santo. Se Ele não fosse santo, nós não éramos redimidos. Então quando eu digo que Ele é santo, eu estou dizendo o quê? Que Ele é santo e eu sou salvo porque Ele é santo. Então eu não me canto de cansar que Ele é santo, porque os anjos cantam que Ele é santo. E nós estaremos face a face com Ele, fazendo o quê? Declarando que Ele é santo. Eu contemplo a Ele no sofrimento. O que eu faço? Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é digno. Por que eu canto? Por que eu levanto a mão? Por que eu vibro? Porque Ele é santo. Eu fui salvo pelo Santo de Deus. Deus se fez homem